Conselho Regional de Medicina, ele fez um flagrante junto com a Polícia Civil e agitou as redes sociais por aqui. O material que foi divulgado me parece que tem uma imprecisão. E nós vamos conversar, no terceiro bloco do programa, nós vamos conversar sobre esse flagrante, certamente. O Conselho Regional de Medicina tem feito o trabalho dele, tem feito o papel dele de fiscalizar. Pelo menos é o que demonstram as últimas ações aí. Ontem foi esse flagrante, mas no material de divulgação, me parece que há uma imprecisão. Eu não sei, eu vou conversar com a presidente do CRM e ela vai nos trazer detalhes a respeito disso, porque o flagrante que foi feito pela Polícia Civil junto com o CRM foi de um médico que não tinha o Revalida. Não me parece correta o uso da expressão falso médico, né? O rapaz é médico formado, ele só não tem o Revalida. Não estou aqui querendo dizer que o Conselho Regional de Medicina estava errado, de forma alguma. O rapaz só não tem o documento que permite a ele exercer a medicina no Brasil. Essa foi a situação. Mas o CRM também fiscalizando as unidades de saúde da família, os postos de saúde. Muito interessante. Vamos conversar com a presidente do CRM sobre esse trabalho do Conselho, a importância disso para melhorar tudo. Tem como cálculo a melhora da prestação de serviço em saúde. Bom, e nos dois primeiros blocos do programa, qual que vai ser a nossa conversa? Nossa conversa também vai ser sobre saúde, mas com a presidente do Sindicato dos Enfermeiros Técnicos de Enfermagem, a Alesta Amâncio. Alesta, eu quero desejar a você uma boa tarde e agradecer a sua participação aqui no Gazeta Entrevista. Eu vou lembrar que nós retomamos as entrevistas via internet. A direção do programa achou prudente nós voltarmos em função do aumento do número de casos, tanto de gripe quanto de Covid-19 aqui na nossa região. Então, em função disso, retomamos as entrevistas via online e, claro, né, fazendo figa para que as coisas deem certo por aqui também. Alesta, boa tarde, seja bem-vinda ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Taan. Só tenho a agradecer pelo espaço que você está abrindo para a gente mais uma vez, né? Passar para você e para a população a nossa situação e falar sobre o assunto. O SPAT e o Sintesac agradece por esse espaço e todos os sindicalistas que estão aqui representando não só também o SPAT, mas o nosso meio sindical municipal que está nessa luta na prefeitura e também no estado, né? Ô Alesta, eu quero saber de você exatamente, vamos começar pela Prefeitura de Rio Branco. Como é que está a cena? O que você destacaria em relação ao diálogo com a Prefeitura, com a Secretaria Municipal de Saúde? O que a gente destaca e a gente está lutando é a nossa negociação salarial, o nosso PCCR do município, que a gente está lutando para que ele seja negociado e aprovado, que aconteça com os profissionais do município, da Secretaria Municipal de Saúde. Então, essa nossa luta é uma luta salarial e condições de trabalho dos servidores do município de Rio Branco, principalmente da Secretaria Municipal de Saúde. Quando você fala a respeito de condições de trabalho, o que você poderia dizer de concreto a respeito das condições de trabalho que os profissionais da enfermagem encontram nas unidades? Então, a gente, para trabalhar, a gente precisa ter as condições necessárias, né? Nós precisamos ter os EPIs necessários, né? A gente precisa ter quantidade profissional suficiente e a gente precisa ser atendido nas demandas, né? Que tem cada unidade, né? A gente precisa ter a medicação correta, o usuário, o consultor precisou de receita, ele tem que ter na unidade para ser atendido. Porque quando isso não acontece, quem sofre somos nós, profissionais que estamos ali na ponta, né?
Então, as condições de trabalho é muita coisa para a gente, que também, essas condições de trabalho para nós, vai atender também o usuário do SUS. Alesta, quando você fala em condições de trabalho, eu vou lembrar aqui, já fazendo um diálogo com a atuação do Conselho Regional de Medicina, ontem o Conselho Regional de Medicina também divulgou, foi hoje, a memória me falha agora, estou meio lento hoje, a respeito de uma fiscalização que o Conselho fez numa unidade de saúde da família Agripino Lindoso, se não me falha a memória, é esse o nome, no Polo Benfica. E lá foi constatado a estrutura inadequada e tinha até medicamento vencido lá, o Alesta. Isso também faz parte desse pacote de condições de trabalho a qual você se refere? É assim, olha só, isso faz parte sim, condições de trabalho é a condição do servidor da prefeitura atender o usuário quando chega na unidade. Por exemplo, eu tenho que ter N95, eu tenho que ter avental próprio, eu tenho que ter uma cadeira para sentar, eu tenho que ter quantidade profissional suficiente, eu tenho que ter a medicação e a vacina, um carro para poder levar e trazer as nossas demandas da prefeitura, daquela unidade. Tudo isso é condições de trabalho. Ô Alesta, tem aqui uma pergunta do Rodrigo, eu quero fazê-la completamente aqui. Boa tarde, Itaã. Recentemente o prefeito enviou uma reforma administrativa para a Câmara para, entre outras coisas, criar cargos comissionados. Por que o prefeito não faz concurso efetivo para agente de saúde, para gerar emprego, renda? Existem várias áreas descobertas sem ACS e não criar cargo para dar despesas para o contribuinte pagar. A realização de concurso público é também um ponto de agenda com a Prefeitura de Rio Branco, Alesta? É necessário um concurso público efetivo. Por exemplo, a gente tem áreas descobertas que não tem ACS, a gente tem unidade de saúde que está precisando de mais profissional de enfermagem, a gente tem na área da saúde do município várias unidades precisando de profissional, então ele tem que contratar mais técnico de enfermagem, porque nós temos as salas de vacina, que tem salas de vacina fechada por falta de profissional, né? Profissionais sobrecarregados. Então, esse concurso ele precisa ser um concurso efetivo, porque não vai estar nessa troca de profissional capacitado, né? Então, assim, concurso público efetivo é necessário. A gente se preocupa com esses concursos que não são efetivos, simplificados, porque a gente não sabe como é fiscalizado essa classificação, né? E a qualidade da prestação do serviço, porque ele capacita o profissional. Por exemplo, para trabalhar em vacina, não é só você chegar lá, se formou e chega lá e vai trabalhar como vacinador. Você tem que ter uma capacitação em vacina. E aí, quando ele é provisório, ele faz esse treinamento, tem essas despesas, e aí tem aquele período de um ano, por mais um, vai embora. E aí começa tudo de novo, a dependência de profissionais. Alesta, eu queria que você explicasse duas coisinhas. Primeiro, na pergunta do Rodrigo, ele usou essa expressão que nem todo mundo conhece. Eu não conheço. O que é ACS? E outra coisa, você... Agente comunitário de saúde. Ah, os agentes comunitários de saúde, ok. E você citou a respeito de unidades que têm salas de vacinação fechadas porque não tem quem aplique. Onde que está dessa forma? Você poderia pontuar? Na URAP, deixa eu só achar aqui qual é o nome da URAP, lá tem sala de vacina fechada. Na URAP, deixa eu só achar o nome aqui. Hidalgo de Lima? Não, né, Cadê? Tá aqui. Porque a URAP é a unidade de referência de atendimento primário, né? Agora tem que saber qual. A URAP Eduardo Asmar tem sala de vacina fechada por falta de profissional técnico. Por falta de profissional técnico. Bom, Alesta, eu queria saber de você, em relação ao concurso público, para nós fecharmos sobre esse aspecto específico, com qual número que vocês trabalham?
qual seria a quantidade ideal, ou pelo menos a mínima, que o prefeito Tião Bocalhon poderia trabalhar para realizar concurso público na gestão dele, para resolver minimamente o problema aqui no município? Oi, Itaã. A gente viu que saiu um concurso, né, aí recentemente provisório. Nós, para cada unidade de saúde, no centro, no URAP, por exemplo, tem várias salas. E cada sala dessa, por exemplo, sala de vacina, sala de pré-consulta, classificação de risco, sala de curativo, sala de medicação, todas essas salas precisam de um técnico de enfermagem, precisam de enfermeiros. E a gente não tem essa quantidade suficiente em cada unidade dessa. Eu não posso te dizer ainda a quantidade X que ele precisaria contratar, porque a gente está fazendo esse levantamento, né? Mas, no mínimo, para a contratação do município, mais de 50 técnicos de enfermagem que precisariam ser contratados. Muito mais de 50 técnicos de enfermagem. Porque você chega no URAP Maria Barroso, por exemplo, essa semana a gente foi lá, onde está tendo os atendimentos, é um técnico de enfermagem para tudo, né? Ele tem que estar na classificação de risco, tem que estar na sala de vacina, tem que estar na sala de medicação, tem que estar na sala de observação, e aí não tem como só um técnico de enfermagem ou dois cuidar disso. Cada sala dessa precisa de um técnico de enfermagem. E cada sala dessa precisa de um enfermeiro, porque o técnico de enfermagem não pode trabalhar sem a supervisão do enfermeiro. Agora, Alesta, eu quero saber de você o seguinte: você tem sentido? Eu vou perguntar aqui algo que é muito subjetivo, mas às vezes isso aí diz muito mais coisas do que quando a gente coloca a realidade em números. Você tem sentido disposição da atual equipe da Secretaria de Saúde de resolver efetivamente esses problemas da agenda do sindicato? Que impressão que você tem? Se a Secretaria tem disposição para atender? Isso. A gente conversou 2 vezes com a secretária de Saúde. A gente viu na conversa uma boa intenção para nós de atender. Só que quando a gente chega na unidade, a realidade é outra, tá? A nossa realidade é outra, entendeu? Conversar, a gente tem conversado, tem nos ouvido, mas a gente não concretizou ainda nada do que a gente pediu. O que a gente pediu que foi concretizado foi a abertura da unidade Maria Barroso. Mas já estamos sendo chamados lá todos os dias, porque os profissionais já não estão aguentando. Quem que está errando, Alesta? Porque se você tem uma equipe de direção da secretaria com disposição para o diálogo com o sindicato, então a agenda, os pontos de agenda são pontos que são francamente debatidos. Você percebe honestidade, franqueza no trato. Só que quando você sai para ver como é que está na ponta o atendimento em saúde, você consegue observar, você observa essas falhas. Quem é que está errando aí, entre quem decide e quem executa? Porque assim, então, a pessoa que fica num gabinete, que não vai lá para a ponta de ver o dia a dia, a nossa realidade, ela não vai se sensibilizar. E a gente percebe que precisa, por parte da equipe de negociação da prefeitura, a equipe de negociação da prefeitura precisa ouvir a Secretaria Municipal de Saúde. E a Secretaria Municipal de Saúde precisa ouvir a reivindicação dos trabalhadores, que somos nós, os sindicatos que estamos junto com eles, passando para a Secretaria Municipal de Saúde as demandas. O que a gente percebe é que a conversa acontece, diz que vai fazer, mas quando chega na hora de executar, a gente não vê a execução disso. Quem está sofrendo com isso é o profissional, né? Precisa dizer sim, mas precisa se concretizar o que tem dito para nós, né? Vai ter a negociação, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, mas tem que acontecer, precisa chegar ao servidor essa resposta. Você diria... Não adianta só conversar. Alesta, você diria, para finalizar essa nossa primeira parte do programa, você diria que a secretária
define uma coisa com vocês, trabalhadores, mas aí, tempos depois, aquilo que se definiu, você percebeu que talvez a vontade do prefeito ou a determinação do prefeito, uma contra-ordem do prefeito, desautorizou aquela negociação? Você sente isso, não? Não, é assim, tá? Porque com a secretária a gente conversou duas vezes ou mais sobre a questão da necessidade dos profissionais ali que não depende só do salário, porque na verdade a negociação salarial, o que se diz respeito a financeiro, a compra das coisas, as condições de trabalho, a gente conversou com a equipe de negociação do prefeito, né? Do prefeito, uma equipe de negociação que tem o secretário de Finanças, tem os assessores deles, que tem o Valtinho, tem o outro assessor, que eu esqueci o nome no momento agora. Santiago. Hã? O Santiago, que é o secretário de gestão. De Finanças, né? Isso. O de Finanças o de Finanças, o Antônio Cid. Né? E aí, assim, a gente ainda não sentiu a firmeza do que vamos fazer. Não sentimos ainda. Não fomos recebidos para dizer vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Não tem ainda essa definição. Não definiram ainda, ouviram, estão analisando. Outras coisas eles negaram. Por exemplo, foi pedido no final do ano um abono de R$ 1.200 para os profissionais de saúde do município. O secretário de negociação disse que não tinha como fazer, porque era um abono e a população ia achar ruim, que estavam em crise, como é que ele ia dar esse abono para a saúde de R$ 1.200? E aí, quando a gente vê agora, querendo criar 150 cargos, novos cargos e aumento do salário dessas pessoas, dos secretários. Então, assim, é de revoltar a gente. Alesta, não teve nada de concreto para o servidor do município, nada. Alesta, nós vamos fazer um fazer um intervalo agora e a gente...